Vamos aqui ler um versículo muitíssimo conhecido, que eu vou deixar como base da palavra que Deus colocou no meu coração, que é o Salmo 30, versículo 5. A parte... Eu vou ler o versículo, que é pequeno, eu leio o versículo todo, não há nenhum problema. Salmo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Eu quero trazer uma palavra para você sobre o que antecede as grandes vitórias de Deus na nossa vida, né? Ou as grandes vitórias da nossa vida. O que antecede isso é o que vem antes. Porque a gente foca só na questão da vitória, ou no momento da vitória. A gente quer a vitória, eu quero vitória. Quem não quer vitória? Eu também quero. Mas vamos parar um pouquinho para analisar o que antecede, o que vem antes da vitória. Eu vou basear a minha palavra em um grande momento da vida do profeta Elias, certo? Que eu vou basear a minha palavra. Lembra que antes da chuva, 3 anos e meio de seca, de fome e de escassez. E ali tem alguma coisa que a gente pode tirar para a gente analisar, né? Até alguma coisa que eu e você temos que estar preparados, temos que observar e temos que fazer, né? Antes de você ver, experimentar as grandes vitórias de Deus na sua vida. Primeiro, se é que você quer vitórias de Deus na sua vida, então vamos ver o que vem antes. Primeiro, obedecer a palavra do Senhor. Vamos dar um pulinho lá em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, só para a gente fazer uma leitura aqui. Do versículo 2 ao versículo 5. Olha o que diz aqui, ó. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 2 ao 5. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ele te sustentam. Foi, pois, ele conforme a palavra do Senhor. Capítulo 18, versículo 1. Do mesmo 1 Reis 18, 1. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Olha o que ele fez. A palavra do Senhor, ele simplesmente obedeceu. Parecia esdrúxulo, né? Sem lógica. Olha aí, vai e te esconda lá numa caverna, que eu vou mandar corvo, o corvo córax, urubu daquela região, que comia carniça, mas presas vivas também. Então, vai lá, que eu vou mandar um urubu te sustentar. Ele foi. E depois de 3 anos, disse: agora você vai e mostra a Acabe. Ele sabia que a Acabe queria beber o sangue dele, que a Acabe não estava para dar moleza para ele, mas ele foi. Então, meu amado e meu querido irmão, se você quer desfrutar e ver as grandes vitórias de Deus na sua vida, obedeça a sua palavra. O texto que todo crente conhece, de 1 Samuel 15, 22, tem o Senhor mais prazer em sacrifícios do que em que se obedeça a sua palavra? É melhor obedecer do que sacrificar. E no Novo Testamento, Jesus diz uma coisa interessante em João capítulo 14, versículo 15: se me amardes,
guardareis os meus mandamentos, vai obedecer a minha palavra. Depois, no capítulo 15, versículo 14, diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ah, você quer bênção? Ah, você quer porta aberta? Ah, você quer milagre? Ah, você quer grandes vitórias? Obedeça a palavra de Deus. Não, eu quero obedecer depois do milagre. Eu quero obedecer depois da porta aberta. Você está invertendo princípios. Você primeiro obedece, para depois você ver a mão de Deus. Número 2. Também, eu acabei de citar e de mostrar para você, não é? Aguardar o tempo de Deus. Aguardar o tempo de Deus. Olha o que Deus diz para Elias. Você vai e te esconde lá numa caverna, junto do ribeiro, e eu vou mandar que o corvo te sustente. Elias não disse: mas Senhor, quanto tempo? Será o quê? 1 mês? 3? 1 ano? Como é que é? Vai lá. Na hora certa eu te tiro de lá. Mas Deus não disse isso para ele. É Deus. Eu estou dizendo aqui porque agora eu tenho o texto para ler. Agora eu tenho o texto para ler. Fica lá. E depois de 3 anos, sabe o que é o cara estar numa caverna e depois ir para a casa de uma viúva e ser sustentado por uma viúva? Quer dizer, só situações de limite. Aí Deus diz: agora chegou o tempo de você se apresentar a Acabe. Agora é a hora. Não é na hora que você quer. Não é na hora que eu quero. É no tempo de Deus. Entenda, meu irmão, que Deus não precisa do tempo. Ele é o criador do tempo. Ele usa o tempo. O Salmo 90, versículo 2 e 4 diz que antes que os montes nascessem e que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade tu és Deus. 1000 anos são aos teus olhos como o dia que passou, como a vigília da noite. Quem precisa de tempo sou eu e você. É 9 meses para nascer, é 1 ano para começar a andar e falar mamãe, papá, é 12 anos, 13 para descobrir que pai e mãe não são super-heróis, não é? É 21 anos para atingir uma certa maturidade, 30 anos para atingir o limite máximo da maturidade. A partir daí o homem só acumula experiência, e quando você pensa que já sabe das coisas, está na hora de morrer. Quem precisa do tempo só é você, rapaz. Deus não. O tempo é um dos fatores mais extraordinários para você aprender, crescer, se desenvolver e se preparar para a vitória. É o tempo, gente. O tempo é um dos fatores mais extraordinários. Agora, olha Deus usando o tempo. Olha como é que Deus usa o tempo. Quando Deus diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não vou te mostrar, só sai por enquanto. Eu vou mostrar depois. De Gênesis capítulo 12 para Gênesis capítulo 13, versículo 14, quando Deus manda Abraão levantar os olhos, passou tempo. Subiu para a montanha, desceu para o Egito, subiu do Egito, passou fome. De Gênesis 12, quando faz a promessa, para a promessa começar a se manifestar em Gênesis 21, com o nascimento de Isaac, 25 anos. O que é que tu está apavorado aí? O que é que tu está pensando que Deus está atrasado? Todo mundo já sabe, eu só estou lembrando aqui coisas. Davi, da unção de Davi, de 1 Samuel 16, 13, com aproximadamente 15 anos, até ele ser rei sobre todo Israel, segundo Samuel capítulo 5, versículo 4 e 5, 15 anos, com 30, ele é rei sobre todo Israel. Quanta coisa não aconteceu com Davi? Entre elas, por quase 10 anos, perseguição implacável de Saul com 3.000 homens, o bope de Saul, a tropa de elite de Saul no encalço de Davi, com 600 homens que depois ele arrumou no meio dessa confusão de espíritos desgostosos para ensinar os caras a serem alguma coisa. Olha, gente, e aí Davi, olha como é que Deus usa o tempo. Davi
treina 600 párias sociais na caverna de Adulão, para depois Davi comandar um dos maiores exércitos do mundo. O exército de Davi era de 1.570.000 soldados. Para você ter uma ideia, as Forças Armadas Brasileiras, nós estamos falando, meu filho, meu amado, de 3.000 anos atrás. Davi tinha um exército de 1.570.000 homens. As Forças Armadas Brasileiras são um pouco mais do que 300.000 homens. Exército, Marinha e Aeronáutica. Só para você ter uma ideia do que era o exército de Davi. Mas ele foi treinado no tempo, para na hora certa, agora você vai para o trono. Foi ungido com 15 anos, mas só começou a exercer a unção com 30. Você está achando que Deus está demorando? Isso aqui é uma das coisas mais importantes que precedem o tempo de vitória, o tempo de bênção. Deus não anda atrasado nem adiantado. Deus sempre está na hora certa. Gálatas 4:4. E vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, na hora certa, no tempo certo. Está aqui, ó. Pá! É agora. É Davi que fala no Salmo 27, versículo 13 e 14. Pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera, pois, no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. É o Salmo 40 que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu, inclinou para mim os seus ouvidos, e ouviu o meu clamor, me tirou de um charco de lodo, e colocou os meus pés sobre a rocha. É o Salmo, no Salmo 42:11, que diz: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda te louvarei. Olha o que diz Tiago, capítulo 5, versículo 11. Olha, nós temos por bem-aventurado aqueles que sofreram. Ouvistes a paciência de Jó? Ou vocês ouviram sobre a paciência de Jó? E aí diz assim: e o fim que ele teve, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. É o fim, não é o início nem o meio. É o fim, não é agora nem amanhã. É lá na hora da vitória. É lá na hora que Deus vai abrir a porta para você. Mas até chegar lá, tem luta, tem adversidade, tem tribulação, mas tem a hora de Deus, que não tem capeta, não tem homem, não tem governo, não tem economia, e a vitória se estabelece na sua vida. O que antecede, o que é anterior às grandes vitórias? Em terceiro lugar, elas estão interrelacionadas, é o óbvio. Se você obedece à palavra do Senhor, e se você espera em Deus, é porque você crê na palavra do Senhor. Você tem que crer. Você tem que crer no que Deus diz para você. Você tem que crer no que a palavra do Senhor fala. Você tem que crer, meu irmão. Isso aqui é o óbvio. Estão interrelacionados o primeiro, o segundo e o terceiro tópico que eu estou falando. Você não os separa. Se você crê na palavra, você espera. Se você espera, é porque você obedece à palavra, porque você crê. E você crê porque você obedece e espera. Estão interrelacionados. Jeremias 1:12 diz que Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Mateus 24:35, Jesus falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Romanos 3:4 diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Tito 1:2, é tanta informação. Tito 1, versículo 2 diz: Deus não pode mentir. Que Deus é esse que promete e não cumpre? Que Deus é esse que fala e não acontece? Vai me desculpar, irmão, tem um monte de bobagem e de gente falando besteira e de gente falando coisa da sua área emocional que não tem nada a ver com Deus. Quando Deus fala, a coisa acontece. Quando Deus fala, a promessa se cumpre, a porta se abre e o fato é real. Número 4,
o que antecede, o que precede, o que vem antes das grandes vitórias de Deus? Volto para Elias. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, diz que ele reparou o altar que estava quebrado. Tem 3 coisas a considerar sobre isso. O altar é a nossa vida. Talvez essa seja a sua questão. Há 3 coisas a considerar de um altar quebrado. A primeira, peças danificadas que precisam ser consertadas. Alguma coisa que precisa ser consertado na sua vida. Relacionamento com a mulher, maneira que lidar com dinheiro, né? Coisas que têm que ser consertadas. 2, peças que precisam ser substituídas. Tem coisa que não tem conserto não, tu tem que jogar fora. Tem coisa da sua vida que não é para consertar, é para jogar fora. Atitudes, comportamentos. E, terceiro aspecto, limpeza. Um altar que não está sendo usado, ele fica sujo. É apenas limpeza. Não tem que consertar peça, não tem que trocar peça, é apenas limpar. E tem o sangue de Jesus, que é especialista em remover qualquer sujeira. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Analise isso. O altar é a tua vida. Tem alguma coisa danificada que você tem que consertar? Tem alguma coisa que você tem que substituir, trocar, jogar fora e adquirir outra coisa? Outro tipo de atitude, outro tipo de comportamento? Ou é só limpeza que está faltando? Para que a bênção de Deus chegasse, era necessário reparar o altar. Em quinto lugar, o que vem antes, o que precede as vitórias de Deus na nossa vida? Observar os sinais. Observar os sinais. Escute isso aqui, meu irmão. Os sinais são infinitamente inferiores aos fatos. Os sinais precedem os fatos. Vamos lá? Vamos voltar para Elias. No capítulo 18, versículo 41, ele diz que eu ouço o ruído de uma grande chuva. No versículo 42, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então, o sinal é um ruído e uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Agora, olha o fato, está no versículo 25, que ele não viu nem ouviu. Os céus se enegreceram de nuvens, vento e chuva forte. Isso aqui é o fato. O sinal é ruído e uma pequena nuvem. O fato, nuvem carregada, vento forte e desceu água com vontade. Isso aqui é o fato. Você está querendo que o sinal seja o fato. Você quer que Deus diga tudo, dê todos os detalhes. Ei, Deus não trabalha assim. Deus te dá um sinal. Um sinal, um hino. Um sinal, um texto da Bíblia que você leu. Um sinal, um sonho. Um sinal, um item de uma mensagem, como esse que eu estou falando agora. É um sinal. É um sinal. Uma palavra que alguém fala. Isso é um sinal. Os sinais são infinitamente menores do que o fato e precedem os fatos. Então, preste atenção aos sinais, porque os sinais é uma confirmação de Deus para a vitória que vai chegar, para a porta que vai se abrir, para o milagre que vai acontecer, para a resposta que você espera há anos. Tem crente que não vê os sinais. Mas também tem uma coisa, muitas vezes Deus quer dar um sinal para ele num culto que ele podia estar e ele não está. E Deus não vai esperar você chegar na hora que você quer para te dar o sinal. Deus sabe porque você podia estar num culto e você não estava num culto. Deus queria trazer uma palavra para você, se você abrir a Bíblia, você não abriu a Bíblia, não tem a palavra para você. E não estou nem falando de culto, para não dizer que eu estou forçando barra para você vir à igreja. Abrir a Bíblia para ler.
Deus queria falar algo com você se você dobrasse o joelho naquela hora. Você não dobrou o joelho, Deus não é teu empregado, Deus não fala a hora que você quer, Deus não dá sinal na hora que você quer, Ele dá sinal na hora que Ele quer. Por isso que Ele é Deus e eu e você somos servos. Deus não dá sinal porque você está chorando ou gritando. Deus não dá sinal porque você está apavorado porque passou o tempo. Ele é Deus, Ele é soberano. Eu quero dar um sinal agora. Ah, não está aí não? Fica sem o sinal. É isso que os crentes têm que entender. Nós estamos enganados com o Evangelho. Fique atento aos sinais, irmãos. Os sinais vão dar a você a confiança, a fé, para aguardar, para esperar. Você tem que estar atento aos sinais. Sexto, o que precede as grandes vitórias? Aí eu volto para o Salmo 30. E também volto para Elias. Tribulações e adversidades. O choro pode durar uma noite. Choro e noite. É o que vem antes. Escassez, fome, adversidade, tempo difícil. 3 anos e meio. É o anterior. E é assim mesmo. Não fica espantado, não. Pastor, estou atravessando uma luta que só o sangue. Não é assim que os crentes falam do jargão? Manto de misericórdia. Né? Crente tem jargão. Quando está debaixo de pancada e o couro comendo no lombo dele, chicote de Jeová batendo com força. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Meu Deus. É assim. Mas isso é algo para você entender que está te treinando, sabe para quê? Para você não desperdiçar a vitória. Aconselho depois você ler o Salmo 66, do versículo 8 ao 10. Pusestes fardos pesados sobre as nossas costas, cavalgaram sobre nós, passamos pelo fogo, mas a um lugar de vitória tu nos levastes. Mas vê antes o que aconteceu. O pau cantou no lombo antes. Isso você tem que entender, mano. Não reclama não. Não desiste não. Isso é processo. Para quê? Para quando a vitória chegar, você valorizar. Não desperdiçar nem jogar fora. A vida está cheia de história de gente que foi criada em berço de ouro e o pai não ensinou a valorizar as coisas e que jogou tudo fora. Esse é o mal dos pais de hoje. E não precisa ser milionário. Não precisa ser milionário. Tudo que o filhinho e a filhinha quer, dá. É porque meu pai nunca me deu nada. Isso faz teu filho não ter noção de valor. É você entregar tudo para ele de mão beijada. Ele nunca vai ter noção de valor. Ele nunca vai ter noção de importância. Não tem. Porque a gente vai dando. A gente vai dando as coisas. Não, toma, porque eu passei aperto. E filho pedindo, eu fico constrangido e vou dar. E aí, quando a gente faz isso, eu também. Não estou falando de você, não. Estou falando de mim. Quando eu faço isso, ao invés de eu ajudar, ao invés de eu fazer ele amadurecer, eu estou retardando o amadurecimento dele ou fazendo com que nunca ele fique maduro. Porque tudo foi no mole, tudo foi na facilidade. Não pode ser contrariado em nada. Tudo que quer, faz. Até dizer, não vou para a igreja. Tá bom, filhinho, pode ficar em casa. Eu recebi aqui PlayStation, como é que é essa porcaria? Não sei nem o nome disso mais. É isso, estou certo? PlayStation, pronto. Me corrigindo aqui. Aí eu recebi, não papai, vou ficar jogando cola aqui. Tá bom, fica jogando que o papai vai para a igreja. É isso aí, meu irmão. 10. Tu está ensinando a teu filho que ele pode substituir as coisas de Deus pelas coisas mais banais da vida que não tem problema. Sétimo, o que é que deve preceder o que vem antes da vitória? Não perca a esperança. A esperança é a confiante perseverança no futuro. Lembra de 1 Coríntios 13:13? Agora, pois, permaneça a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses é o amor. Mas a esperança está lá. Olha o profeta, olha o homem de Deus.
1 Reis 18, 43 e 44. Sobe lá e olha para a banda do mar, de onde vem o vento da chuva. Vê lá. Aí o cara subiu e voltou assim, não tem nada não. Sobe lá 7 vezes. Não tem nada não? Então não sobe lá mais não. Sobe 7 vezes. Insista, persista, continue, não desista até o milagre, até a porta, até a vitória chegar. Ô meu irmão, esperança! Confie que o Deus que prometeu é poderoso para fazer cumprir. O Deus que é o teu Deus pode na hora certa abrir essa porta. Não desista por causa da luta, por causa da adversidade. Isso tudo faz parte do processo até você chegar no lugar da vitória. Agora aqui é a minha conclusão, não é? A conclusão é essa aqui: a vitória vai chegar. A vitória vai chegar. Depois de 3 anos e meio, veio chuva. O mesmo homem de Deus que participou da escassez, da dificuldade, é o mesmo homem de Deus que participa da chuva. Você tem que entender isso, meu querido. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O que o texto está dizendo? Que tribulação, choro e noite são símbolos de tribulação e adversidade. Aí ele está dizendo uma coisa incrível. Primeiro, que choro e tribulação tem tempo determinado. O choro pode durar uma noite. A alegria vem ao amanhecer, não tem tempo determinado. Então o que você aprende? O tempo de vitória é maior do que o tempo de tribulação. O tempo de bênçãos na tua vida será maior do que todo o tempo de tribulação e adversidade que você tem passado. Isso aqui é Bíblia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Só diz a hora que ela chega, não diz a hora que ela termina. Ei, o que Deus tem para você não é a vitória de um dia, não é a vitória de um mês, é a vitória da tua vida. Você pode estar passando anos de lutas, de escassez e de tribulação, e eu estou profetizando sobre você. Vai vir o tempo que a vitória vai chegar, e o tempo será maior do que todo esse tempo de sofrimento que você tem na sua vida. Então, meu irmão, eu posso declarar para você que vai chegar para você o tempo de chuva, de dia e de alegria. Vai chegar a vitória. Chuva representa bênção. Chuva representa a resposta de Deus, cumprimento de promessa. Então vai chegar para a sua vida. Quem recebe aí? Vai chegar para a sua vida o tempo da chuva, do dia e da alegria. Você não vai viver o tempo todo em amargura, em tribulação, em dificuldades terríveis. Se você entender os princípios que eu te falei, vai chegar para você, estou repetindo, vai vir chuva, vem dia e vem alegria, vem chuva, vem dia e vem alegria. Eu repito, ouça o inferno, o capeta e quem quiser. Vai chegar para você chuva, vai chegar para você dia e vai chegar para você o tempo de alegria. Quem recebe isso aí, dá um brado, exalte ao Senhor, glorifique a Deus que está no controle de todas as coisas. Aleluia, aleluia. Dá para tu dizer para um irmão aí que está perto de você, meu irmão, vai chegar para você o tempo de chuva, de dia e de alegria. Diz isso aí, meu irmão. Fala com vontade, meu irmão. Abaixa essa máscara aí, não precisa cuspir não, mas diga para o outro ouvir. Diga para quem está do seu lado, vai chegar para você o tempo de chuva, de dia e de alegria. Oh, eu declaro na autoridade da
sua palavra. O Deus que nós servimos vai chegar esse tempo para você. Só entenda que antes disso, obedeça a palavra do Senhor. Espere o tempo de Deus. Creia na sua palavra. Restaure o altar. Fique atento aos sinais. Saiba que vai ter luta e tribulação, mas tenha esperança. Vai chegar o tempo da vitória para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó igreja do Senhor, não se atemorize, não se apavore com as circunstâncias da vida. O nosso Deus está no controle de tudo, gente. O nosso Deus não depende de economia, não depende de pandemia. O nosso Deus não depende de nada disso. Ele é Senhor sobre toda a terra. Ele é soberano, Rei do universo. E Ele tem bênçãos para você. Recebe essa palavra em nome de Jesus.